Vamos para mais um vídeo no nosso canal e vamos analisar a vitória do Flamengo por 2-0 em cima do Corinthians na Neoquímica Arena lotada. O Flamengo foi avassalador, passou por cima do Corinthians e nós vamos reagir juntos, os comentaristas da ESPN Brasil, analisando essa partida, hein? Teve comentarista que falou que o Corinthians poderia ter tomado um sacode de 3, 4, 5-0. Então vamos reagir juntos aqui no nosso canal. Os créditos desse vídeo eu deixo ao canal da ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. Mas antes, já deixa aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho das notificações para você receber todos os vídeos do nosso canal. E deixe seu comentário abaixo, o que você achou dessa partida, a vitória do Flamengo. Será que o Flamengo já está classificado? Então escreve aí nos comentários e bora reagir mais um vídeo aqui no nosso canal. O que me chamou a atenção hoje, esse jogo me lembrou uma outra partida, sem o mesmo volume de intensidade, sem o mesmo placar. De um momento em diante, esse jogo lembrou a partida de volta do Flamengo contra o Grêmio. Porque o Corinthians ficou no córner, sem nenhuma capacidade, principalmente depois do segundo gol. Depois do primeiro gol, encostou no córner, mas ainda podia de algum jeito tentar escapar do nocaute. No segundo gol, o Corinthians foi nocauteado. E aí, por isso que a gente fala aqui que podia ter sido mais. E vamos deixar claros, nocauteado porque o Flamengo foi muito superior. E o Calçade falou, não tem nem que discutir a parte técnica, incomparável, né? O treinador do Corinthians fez uma estratégia que eu concordo completamente no começo. Como o Zupac também disse na abertura que as mudanças foram ousadas, mas no final das contas eu não acho que foram precipitadas. Eu acho que é o mata-mata, você tem que arriscar. E você tem que arriscar contra um time que está em constante ascensão. Constante ascensão não significa que o Flamengo vai jogar o próximo jogo melhor que esse, o outro melhor, não. É um time que mantém já um nível de futebol dificílimo para os adversários, dificílimo, e que vai cada vez mais se tornar, a tendência é essa, uma equipe melhor com variações de jogo e outras questões. Porque o Corinthians vai para o córner e no segundo tempo o Flamengo não precisa acelerar o jogo, não precisa se tornar intenso como era com o Jorge Jesus, mas ele tem um controle enorme, ele não permite que o Corinthians sequer reaja, e ele vai chegando próximo à área, entrando na área com muita facilidade, com um pouco mais de capricho nas finalizações. Teria feito 3, 4, 5 gols, poderia ter repetido o placar daquele jogo contra o Grêmio. Então a questão foi só da finalização, um pouco porque aquela equipe do Flamengo do Jorge Jesus era uma equipe já construída, pronta, que podia melhorar uma coisa, mas era uma equipe pronta. Essa ainda não está. Eu vou repetir isso todas as vezes, como disse, desde o momento em que o Flamengo começou a jogar muito com o Dorival. Essa equipe pode, e eu acho que vai evoluir ainda bastante, inclusive com outros sistemas de jogo, né? Eu acho que o gol do Gabigol, ele é um gol muito importante, porque o Gabigol vinha jogando muito bem, mas não vinha finalizando bem. Quando você faz um gol como esse, eu acredito, se eu tivesse que apostar, futebol às vezes desmente, mas se eu tivesse que apostar, vai começar a fazer gols novamente, quando tiver as chances, como fazia antes, ou quase como fazia antes. Então eu acho que esse é um jogo de redenção para o Flamengo, porque eliminar o Atlético foi extremamente importante, porque o time estava lá embaixo, emocionalmente, moralmente. Ganhar do Tolima antes também foi extremamente importante. O Tolima é competitivo, era um jogo perigoso, eu vou continuar repetindo isso, porém, é o Tolima. Quando você vai a Itaquera, não importa se não é o melhor Corinthians, não importa se o Corinthians não tem os melhores jogadores, e ganha dessa maneira, você faz um jogo que você escreve na história e fala assim, opa, cheguei. E cheguei aqui muito grande. Para não dizerem, porque algumas pessoas podem pegar no meu pé, foi exatamente o que eu disse do Corinthians quando eliminou o Boca na Bombonera. Corinthians totalmente esfacelado. Não importa que o Boca não é o melhor Boca, não importa que o Boca não está na sua melhor versão, é uma derrota, uma vitória contra o Boca, uma eliminação do Boca na Bombonera com empate nos pênaltis. Hoje o Flamengo ganhou por 2 com cara de que podia ter feito 4 ou 5 em Itaquera. Isso entra para a história e coloca o Flamengo muito perto da classificação. Eu acho que esse jogo vai ter um peso muito positivo para um elenco que gosta de ganhar, na recuperação total da autoestima, no crescimento de alguns jogadores do Gabigol e etc. Eu acho que o Flamengo, digamos assim, o Jean falava sobre a chance de o Flamengo ser finalista da Copa Libertadores.
Mais uma vez, repito, futebol prega peças, mas eu acho que o Flamengo, se ele tinha aberto uma estrada de 3 vias para chegar a 2 vias, agora ela tem 6. Está escancarada. Olha, o Dorival Júnior e o Arrascaeta já se preparam para conversar com a imprensa, para responder as perguntas depois dessa primeira partida e a vitória por 2-0. Vamos ver se pisca uma imagem de lá, para a gente saber se já começaram a responder. Arrascaeta com relação ao trabalho do Dorival. Ele atribuiu ao Dorival Júnior um grande sucesso desse time do Flamengo, Calçade, Jean, Pedro, Bira. Chegou inclusive a citar o nome do técnico Paulo Souza. Falou, talvez o Paulo Souza, ele explicou e a gente não entendeu. E com o Dorival as coisas estão dando certo. E aí, Calçade, até jogo para você, acrescentando uma coisa que eu estou vendo aqui. O Dorival praticamente não mexeu no time. Ele colocou o Vidal, só 4 substituições e as outras 3, no final, 43 e 44 minutos, as entradas. Exatamente. O Vitor Hugo, o Lázaro e o Cebolinha. 4, essas foram 4 alterações. 4 no total. 3 depois 4. Dos 80, 88 e tal. Aos 73 ele colocou o Vidal no segundo tempo. Foi a primeira alteração. E depois as 3 no finalzinho. Porque estava funcionando, ele sentiu segurança na equipe. Eu acho que o Flamengo hoje transmitiu segurança para o treinador e para os jogadores. E para o torcedor, evidentemente. Que tá funcionando, tá bom, e vai. E o Vidal é um cara que acabou de chegar. Eu acho importante também ter o Vidal em alguns momentos dentro de campo. Acredito que o Vidal vai conseguir ganhar essa vaga de titular, mas ali pesa também naquele momento uma experiência, um cara que já disputou e ganhou muita coisa, é muito importante para o time do Flamengo. Mas foi um jogo de muita segurança. Claro, o Dorival, ele não pode, e ele está certíssimo. Eu entendo quando eles dizem, olha, não está resolvido ainda. Nenhum treinador pode sentar ali e falar, gente, só esqueço que já era, né? Imagina. Tá. Você acha que algum louco vai fazer isso? Não vai fazer, nenhum treinador pode fazer. Até porque, é o que ele disse, o jogo que não foi jogado ainda, eu acho que você tem que tomar alguns cuidados. Tem que jogar. Quer dizer que então, o Corinthians tem chance? Não vejo nenhuma condição. Se o Corinthians sair classificado do Maracanã, vai ser uma das maiores tragédias da história do Flamengo. O Corinthians não tem chance. E um ato de heroísmo do Corinthians. Por quê? De onde você tira futebol do Corinthians hoje para enfrentar o Flamengo do Dorival, recuperado? Porque aí você vai. Eu vou pegar 4 jogadores do Corinthians, 4 do Flamengo. Duqueiroz ou Michael? Vamos ficar com o Duqueiroz, que é o que está em melhor momento. E não saiu contundido. Duqueiroz, Adson, Yuri, Mosquito. Aí você tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Você entendeu o peso da diferença? Esse time bem leve, tranquilo, sorrindo, é difícil. Então, e o que o Dorival fez? Ele fez o inverso. Paulo Souza veio com uma ideia e tentou adaptá-los. O Dorival, com a experiência que tem, com um período curto, para chegar e dar resultado, ele olhou para o elenco e falou o seguinte, como eu encaixo este com aquele e deixo todo mundo feliz? Ele encontrou o jeito. Pronto. E você olha para a escalação. Você olha para a escalação dele, qual é o reforço que tem na escalação dele no jogo de hoje? Desses que chegaram agora? Nenhum. Não é que o time mudou a partir do Cebolinha, o time mudou a partir do Vidal. O time tem João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, que ele fez. Pedro, Gabigol, Arrascaeta, estavam todos lá. Então, tem mérito. O Everton voltou a jogar bem. Voltou numa o Léo outra Pereira parece função. estar com mais confiança também. Né? A gente tem um Flamengo que vinha jogando muito bem. Quer dizer, então não é uma novidade, não foi uma surpresa a atuação, o favoritismo do Flamengo sempre existiu. A questão é, o que o Corinthians podia fazer? Essa era a pergunta. E a gente até se perguntava ontem como o Corinthians ia agir nesse jogo, como ia se comportar num jogo contra um Flamengo muito superior tecnicamente. Eu até acho que assim, aquilo que o Corinthians fez por 20 minutos era o que ele podia fazer. E por isso eu concordo muito com o Zupac em relação a talvez uma precipitação das alterações do para o jogo de hoje. Eu acho que isso passa muito pela maneira que o Flamengo conseguiu, com toda a sua tranquilidade, controlar o ritmo
do segundo tempo, né? Porque o Flamengo foi tão dono do segundo tempo. O primeiro foi um primeiro tempo disputado, com poucas chances e um primeiro tempo disputado. O Flamengo foi tão dono do segundo tempo, se impôs tanto aqui em Itaquera, como raramente a gente vê algum time se impor, que o próprio Flamengo não precisou correr tanto com a bola, né? Conseguiu, em alguns momentos, até descansar com a bola, trocando passes, aproveitando todo o espaço que o Corinthians deu para um time qualificado como é o Flamengo, e acho que até administrou a parte física em alguns momentos do jogo. E hoje, se a gente olha para todos os setores do time do Flamengo, há uma evolução clara, né? Então a dupla de zaga, que era um grande problema em outros momentos, ele achou uma improvável dupla Davi e Léo Pereira. Essa nunca foi cotada, especialmente pelo Léo Pereira, como a principal dupla. Ele encontra um Rodinei, que embora tenha seus momentos de lapsos defensivos, ofensivamente cresce nas mãos do Dorival, faz uma boa temporada. E hoje aqui, jogada do segundo gol foi espetacular do Rodinei. O meio-campo com o Losango é a grande atração do time do Flamengo, é o grande elo de transformação dessa equipe, pelo formato que é pouco utilizado atualmente e pelo encaixe dessas peças de maneira brilhante. E lá na frente uma dupla que todo mundo queria ver e que enfim aconteceu e que vem desequilibrando jogos. E hoje, mais uma vez, eles ajudaram. O Pedro não foi brilhante, mas fez paredes muito interessantes na preparação, e o Gabriel fez um belíssimo gol e também tentou se movimentar. Então a maneira gradativa que o Dorival foi trazendo elementos para a construção do seu trabalho, eu acho isso muito interessante, muito rápido, muito consciente. E acho que hoje aqui a gente viu um pouco de tudo, né? Como o Flamengo soube, inclusive, ser muito paciente para entender o momento em que não era melhor no jogo, o começo, e entender que pouco a pouco conseguiria colocar a sua superioridade, que é muito grande em relação ao Corinthians e que ficou escancarada, sobretudo no segundo tempo. Esse desenho que o Zupac faz de ter paciência e ser soberano no segundo tempo, porque o desenho foi esse, né? O Flamengo tem paciência até os 25, tem o gol da genialidade do Arrascaeta, termina o primeiro tempo melhor e depois ele se impõe. Para ser então soberano, a gente falava que poderia ter sido 3, 4, talvez até 5, como disse o Birner. O que me chamou. É isso aí, pessoal. Então isso foi as notícias aí do Mengão. Flamengo venceu por 2-0 na Neoquímica Arena, partida pela Libertadores, e agora praticamente está com a vaga nas mãos. Depende apenas de administrar lá no Maracanã. Deixa o like no vídeo e nos vemos no próximo vídeo.